Graça e paz a todos. Eu sou Felipe Sampaio Blenk. Bom, muitos já ouviram falar aquela famosa frase onde diz: o importante é ser feliz. Mas se você acredita nessa frase, é bom você rever os seus conceitos, porque primeiramente, para você aprender a ser feliz, você deve contrariar a sua própria natureza. E todos nós sabemos que a nossa natureza é pecaminosa. E não é porque você se sente feliz fazendo algo que significa que isso é o correto, que isso é o certo. E também não é porque algo está dando certo que significa que propriamente aquilo é a vontade de Deus. E é por isso que precisamos abrir nossos olhos e ouvidos espirituais para sabermos distinguir o que é certo e o que é errado. E eu vou dar um exemplo para vocês do profeta Jonas. A maioria conhece a história dele. Foi aquele profeta que foi engolido por um grande peixe, passou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. O profeta Jonas recebeu um chamado de Deus para ele ir até uma cidade chamada Nínive para ele alertar aqueles moradores sobre um iminente castigo divino. E Jonas desobedeceu essa ordem do Senhor e ele fugiu para outra cidade. E ele comprou uma passagem, embarcou em um navio onde tinham outros marinheiros e foi para outra cidade. E o que aconteceu, meus irmãos, é que Deus enviou uma grande tempestade que começou a despedaçar aquele barco. Deus enviou uma tempestade para impedir Jonas de fugir. E aqueles marinheiros foram até lá conversar com Jonas, perguntar se ele tinha feito algo para Deus, o que estava acontecendo. E Jonas contou o que tinha acontecido, que ele estava fugindo de Deus. Então, imediatamente, os marinheiros o jogaram no mar, e foi aonde veio esse grande peixe, engoliu Jonas, e lá dentro da barriga do peixe, Jonas se arrependeu, e aí sim, voltou para sua missão. E o que eu quero dizer com esse exemplo é que a nossa desobediência, a sua desobediência, pode afetar a muita gente. E às vezes, há pessoas que nada tem a ver com aquele propósito, com aquela missão nossa. Mas a nossa desobediência pode sim afetar muitos, como afetar os marinheiros daquele barco, pois a tempestade veio e atingiu a todos eles. E é por isso que temos que abrir os nossos olhos para enxergarmos o verdadeiro caminho de Jesus Cristo, que é o caminho da felicidade. E eu quero ler para vocês agora uma passagem que está no livro de Salmos. Eu estou com a minha Bíblia aqui. No Salmos 34, dos versículos 12 ao 16. E lá diz assim: que homem é aquele que deseja a vida e ama os muitos dias para que possa ver o bem? Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falar a malícia. Afasta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e persegue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos para o seu clamor. A face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal, para cortar fora sua lembrança da terra. E meus irmãos, é desse jeito. O pecado nos afasta da santidade. O pecado nos afasta de Deus. E muitas vezes a gente acha que estamos sendo felizes, que a gente tem que aproveitar a vida e viver conforme a nossa vontade. Mas a gente não vê que a felicidade pode ser uma falsa felicidade. E ainda, a nossa falsa felicidade pode atrasar o lado de muita gente, pode afetar a vida de muita gente. E por muitas vezes, a gente acaba procurando a felicidade em coisas mundanas, em coisas passageiras. E a verdadeira felicidade, meus irmãos, a gente só vai encontrar quando a gente tiver uma liberdade. E essa liberdade só Cristo pode nos dar. Porque a liberdade que o mundo nos propõe, que o mundo nos dá, na verdade nos escraviza. Poxa, a gente olha em nossa volta, a gente vê quantas pessoas viciadas, escravos de vício, de prostituição, de várias coisas erradas. Isso não é liberdade. Aquilo que te escraviza não é liberdade. Tem gente que para estar feliz precisa estar alcoolizado,
precisa estar drogado, porque senão não tem felicidade, não consegue falar, não consegue viver. Que felicidade que é essa? E viver assim é viver uma vida pesada, uma vida de trevas, e quem aguenta isso? Pois a verdadeira felicidade provém de um coração em paz com Deus. E Deus te dá essa leveza na alma, essa leveza na vida. Por isso precisamos seguir o seu caminho. E a Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela nos ensina como ter ética, como ter caráter. Eu estou aprendendo muito. Eu estou aqui falando, mas eu não sou uma pessoa santa. Eu sou um pecador, extremamente pecador. Mas eu aprendo todos os dias com meus erros e tento purificá-los através da glória de Deus, através da palavra de Deus. E é por isso que precisamos ler o Evangelho e praticá-lo todos os dias. Porque não é fácil ser cristão. O próprio Cristo diz: aquele que quer me seguir, carrega a sua própria cruz. Então precisamos carregar a nossa cruz, deixar de viver a nossa vontade e viver a vontade de Deus. E só assim conseguiremos a verdadeira liberdade. E só assim poderemos viver eternamente na glória ao lado do Pai. Amém? Eu espero que essa paz e esse amor de Deus possa tocar o coração de cada pessoa aqui presente, pois precisamos viver alegres, precisamos viver juntamente com a presença de Cristo. Mas para isso temos que aceitá-lo. Precisamos entregar nosso coração, se arrepender dos nossos pecados e buscar viver em santidade com Deus. Amém? Bom, meus irmãos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu peço humildemente para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e curta e sempre compartilhe, pois precisamos espalhar o Evangelho, precisamos espalhar a palavra de Deus. Amém? E eu espero vocês no próximo vídeo, se essa for a vontade do nosso Pai. Um forte abraço e fiquem com Deus!